Hoje discutiremos como são determinados os hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos oxigenados formados nos processos de combustão em veículos. Esse é um tema bastante complexo, como foi mostrado neste trabalho de Curran em 2019, envolve diferentes etapas ou diferentes aspectos. Em um nível muito fundamental, envolve cálculos de reações, de coeficientes de velocidade de reações e de mecanismos de reação, usando cálculos ab início e teorias estatísticas para avaliar o coeficiente de velocidade. Envolve também determinar os parâmetros cinéticos, também os parâmetros termodinâmicos e os processos de transporte. E com todas essas informações, construir mecanismos ou modelos cinéticos que possam representar esses processos de combustão veicular. Posteriormente, esses mecanismos propostos têm que ser validados, fazendo experimentos que serão comparados com os resultados teóricos para ver a validade do mecanismo proposto. E, em base a esses resultados, é possível fazer uma redução do modelo, deixando apenas as reações mais importantes. Já em outra área, mais perto da engenharia, é preciso estudar a dinâmica dos fluidos e, finalmente, estudar novos desenhos de motores que permitam um processo de combustão mais eficiente, com menor consumo de combustível e com a mínima emissão de poluentes. E então, dessa forma, será possível reduzir as emissões e melhorar a eficiência do motor. Os modelos de combustão têm evoluído muito ao longo dos anos devido a que cada vez são modelados sistemas mais complexos e cada vez também os recursos computacionais são mais eficientes e permitem desenvolver modelos melhores. Vejam aqui, por exemplo, em azul, os modelos que tinha até o ano 2000. Posteriormente, até 2004, estes triângulos verdes, os quadradinhos vermelhos, desde 2005 a 2009, estes triângulos em marrom, de 2010 a 2014, e estas estrelas em preto mostram os modelos mais novos, mais recentes, a partir de 2015. Então, vejam que o número de reações tem aumentado muito, e chegando a mais de 10.000 reações e também aproximadamente a 10.000 espécies químicas. Esses dados também foram compilados por Curran em 2019. Uma reação muito simples, ou aparentemente simples, como a combustão do metano, requer aproximadamente 30 espécies químicas e 200 etapas elementares. Ou seja, até para um composto com um único átomo de carbono, e o hidrocarboneto mais simples que nós podemos imaginar, o mecanismo já é razoavelmente complexo. Aqui está representado um clássico, tal como mostrado no livro de Steinfeld, Francisco e Haas, que são as reações de combustão do metano e do etano. Vejam que, nesse tipo de reações, vão se formando radicais, no caso do metano, o radical metila, no caso do etano, o radical etila, e que, eventualmente, no caso do metano, esses radicais metila poderão recombinar, dando, então, compostos, produtos finais com 2 átomos de carbono. Então, o mecanismo é extremamente complexo, mas se inicia sempre com a formação de um radical alquila a partir do composto original. Metila a partir do metano, etila a partir do etano.
Além disso, o mecanismo será diferente no caso de uma oxidação, ou seja, na presença de oxigênio a altas temperaturas, e no caso de uma pirólise, ou seja, na ausência de oxigênio. No caso das reações pirolíticas, acontece a formação de compostos superiores, ou seja, a partir do etano aparecem compostos como compostos aromáticos. Já no caso de uma oxidação, ou seja, na presença de oxigênio, em geral, todos os compostos que se formam serão compostos com o mesmo número de átomos de carbono do composto original, ou se aqui fosse etano, compostos com 1 e 2 átomos de carbono. Também é importante notar neste mecanismo que ele corresponde ao processo de pirólise ou de oxidação a altas temperaturas. A temperatura ambiente, a oxidação do metano e dos outros hidrocarbonetos não acontece dessa forma. A temperatura ambiente, essa reação acontece através do radical hidroxila, do OH, que é formado na atmosfera a partir de átomos de oxigênio e de água. Então, são dois processos completamente diferentes, mesmo que muitos dos compostos formados sejam os mesmos. Indo agora para o caso dos veículos, e em particular vamos pensar nos veículos flex, ou seja, veículos que podem usar etanol puro, ESEM, ou etanol com gasolina, ou seja, o que nós chamamos normalmente gasolina ou de E22, que é gasolina que tem entre 22% e 27% de etanol. Nos ensaios vehiculares, se usa gasolina padrão, que tem 22% de etanol. E nesses ensaios veiculares, e no caso geral, os veículos emitem, além de água, claro, no processo de combustão completa, monóxido de carbono e dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis devidos à combustão incompleta. O monóxido de carbono também é um produto da combustão incompleta. Se essa combustão fosse completa, deveriam ser emitidos apenas dióxido de carbono e água. E como a combustão não é feita na presença de oxigênio, mas na presença de ar, necessariamente irá aparecer óxidos de nitrogênio, principalmente NO, resultante da reação de nitrogênio e de oxigênio a altas temperaturas. É importante também lembrar a respeito disso que nitrogênio e oxigênio não reagem formando NO a temperatura ambiente. Isso só acontece a temperaturas altas no processo de combustão veicular, por exemplo, ou outros processos de combustão. Estes compostos orgânicos voláteis podem ser etanol não queimado, aldeídos, especialmente formaldeído e acetaldeído, e os hidrocarbonetos. Nesses hidrocarbonetos, podemos diferenciar o metano e todos os outros hidrocarbonetos entre carbono 2 e carbono 12. Hidrocarbonetos mais pesados, em geral, não são voláteis, são semivoláteis, e por isso não estamos considerando aqui. O metano é colocado, em geral, separado dos outros hidrocarbonetos, porque sua reatividade é menor. Todos estes compostos, os hidrocarbonetos e o etanol não queimado e os aldeídos, todos eles são precursores de ozônio na atmosfera. Ou seja, uma vez emitidos pelos veículos,
eles estando na atmosfera, irão reagir com os radicais de hidroxila e formar ozônio troposférico. Então, é necessário determinar as emissões do escapamento veicular. E isso é feito em um laboratório de emissões veiculares. Em geral, essa medição se faz seguindo um teste padrão, que no Brasil é o teste FTP75, segundo a norma ABNT. Conforme esse teste, o veículo vai fazer três fases de funcionamento. A primeira fase, o primeiro tempo, o veículo é ligado e no frio, então é uma fase que chamamos de partida a frio. Posteriormente, a partir de mais ou menos de 500 segundos, o motor já está quente e então é o que chamamos de fase estabilizada. Posteriormente, o veículo, os motores parados, o veículo fica parado 10 minutos e é ligado novamente. Só que essa partida agora é uma partida a quente. Os gases de todo esse ensaio, ao longo de todo o ensaio, são coletados em bags, sacos de teflon. E são conectados separadamente os gases da partida frio, da fase estabilizada e da partida a quente. Os gases não são guardados nas bags com sua concentração original, eles são diluídos com ar ambiente. Então, também são guardados nos sacos o gás que está sendo usado para a diluição em cada uma das fases, para dessa forma poder utilizar isso como um branco. E neste tipo de experimentos é analisado online os poluentes emitidos, por exemplo, os óxidos de nitrogênio, o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos totais e os hidrocarbonetos não metânicos. São analisados para cada uma das fases separadamente. O esquema é mostrado aqui nesta figura. O veículo é colocado em um dinamômetro de rolo simples. O escapamento do veículo vai para a câmara de diluição, que é feito com o ar ambiente. Tem um filtro aqui para que nessa diluição o material particulado não entre na câmara. É guardado em 3 bags, o ar de diluição da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase, e posteriormente, nas outras 3 bags, é guardado o escapamento veicular diluído, também para a primeira fase, segunda fase e terceira fase. Por que é importante, então, além de fazer esse experimento que acabamos de ver na fotografia e no desenho, especiar os hidrocarbonetos? Porque não é suficiente a informação de hidrocarbonetos totais e depois hidrocarbonetos não metânicos e metano separadamente, porque precisa os outros hidrocarbonetos separadamente. Porque cada hidrocarboneto tem uma capacidade diferente para formar ozônio. E esses dados que são obtidos sobre especiação dos hidrocarbonetos são utilizados para muitíssimas coisas. Por exemplo, são utilizados para alimentar modelos de qualidade do ar, porque permitem saber qual é a especiação das emissões veiculares, ou seja, quais são os hidrocarbonetos que são emitidos nas emissões veiculares. Esses dados são úteis para subsidiar legislação e programas de controle de qualidade do ar.
ou controles da poluição, especialmente em ambientes urbanos. Eles também servem para propor mudanças na composição dos combustíveis, porque sabendo quais são os compostos emitidos e qual é a capacidade de formar ozônio desses compostos, é possível propor quais compostos deveriam ser reduzidos de alguma forma. E então isso pode subsidiar inovações tecnológicas nos veículos. Então, por todos esses motivos, é importante obter dados sobre a especiação dos hidrocarbonetos. Os compostos orgânicos voláteis em geral e os hidrocarbonetos em particular reagem na atmosfera através de um mecanismo complexo que envolve os óxidos de nitrogênio e os radicais hidroxila, radicais OH, formando ozônio troposférico. Esse mecanismo é extremamente complexo e envolve diferentes etapas, mas de uma forma muito simplificada, os compostos orgânicos voláteis, por reação com radicais hidroxila, formam outros radicais orgânicos, radicais alquila, radicais peroxialquila após a reação com oxigênio, e esses radicais reagem com óxidos de nitrogênio com NO, formando o radical alcoxi e o dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio que fotoliza com luz no comprimento de onda correspondente ao azul e forma o átomo de oxigênio que reage com oxigênio formando ozônio. E estes radicais alcoxi formados continuam reagindo, dando outros produtos, formando, por exemplo, aldeídos, e formando novamente o radical hidroxila, que continua o ciclo de reações, de forma que o radical hidroxila na atmosfera se comporta como um catalisador. O potencial que tem cada hidrocarboneto para formar ozônio, chamado potencial formador de ozônio, ou FP, considera todo esse mecanismo, considera todo o processo de formação e consumo de ozônio na atmosfera, já que também o ozônio pode reagir com compostos orgânicos com dupla ligação e pode reagir também com NO, formando oxigênio e NO2. Então, a partir desse conhecimento, nós podemos calcular o potencial de formar ozônio de cada um dos compostos, ou seja, a reatividade mecanística de cada um dos compostos, e então, dessa forma, avaliar o potencial formador de ozônio para um dado experimento, usando um determinado veículo e um determinado combustível. E esse potencial irá depender do combustível que ele é utilizado, em alguma medida do veículo, mas grandemente do combustível que é utilizado para o mesmo veículo irá dar diferente com um combustível que o outro combustível, porque esses combustíveis irão formar hidrocarbonetos diferentes, que eles provêm da combustão incompleta. Como cada um desses compostos tem um diferente potencial formador de ozônio, que depende de quem é o composto e de qual é sua concentração, então o potencial formador de ozônio irá depender de qual é o seu combustível. Mas certamente também irá depender de qual é o veículo, porque, em geral, veículos mais modernos, das últimas fases do Procombe, emitem menos que os veículos mais antigos, da fase
inicial do Procombe. Por exemplo, um veículo Procombe L6 emite menos que um veículo Procombe L3. Então, por esse motivo, também haverá uma diferença no potencial formador de ozônio dos diferentes veículos. Resumindo, então, o potencial formador de ozônio depende do veículo, do combustível e depende de quais são as emissões desse combustível, tanto em quantidade como em especiação, ou seja, quais os hidrocarbonetos emitidos. Existe um método para analisar compostos orgânicos voláteis e, em particular, hidrocarbonetos em amostras gasosas. Esse método foi proposto pela EPA, Agência Ambiental dos Estados Unidos, esse é o método TO15, e ele foi originalmente proposto para amostras atmosféricas, que em geral têm concentrações muito menores que as amostras das emissões veiculares. No Brasil, esse método foi implementado e validado por nosso grupo de pesquisa e foi publicado em um artigo na revista Química Nova do ano 2016. Esse método para amostras ambientais consiste na limpeza e evacuação dos canisters. Os canisters são botijões de aço inox eletropolidos por dentro. Uma vez limpos e evacuados, eles são levados ao local de coleta, é coletado o ar ambiente e, posteriormente, é levado ao laboratório, onde é feita a transferência da amostra com auxílio desta unidade de termodesorção. Os compostos orgânicos são retidos em uma trape a frio, em uma armadilha, e, em geral, podem ser absorvidos a uma temperatura entre 10 graus centígrados e menos 20 graus centígrados e, posteriormente, são dissolvidos tecnicamente a 300 graus centígrados. São transferidos a um cromatógrafo, e no caso do método TO15, esse cromatógrafo terá um detector por espectrometrias de massa e, finalmente, então, será obtido o cromatograma e, através da calibração, será possível saber quais são os compostos e a quantidade de cada um deles. No caso da especiação dos hidrocarbonetos em emissões veiculares, pode ser usado um método parecido a esse, ou seja, o método TO15 com algumas modificações. Novamente, então, veremos que se será feito o experimento no laboratório de emissões veiculares e obtidas, então, as emissões de cada uma das fases. Essas emissões são coletadas em estas bags de Teflon e elas são transferidas para um canister ou para outra pequena bag de Teflon, dependendo da metodologia. A CARB, nos Estados Unidos, utiliza dois métodos, o CARB 1002 e o CARB 1003, onde são utilizados dois equipamentos de cromatografia em paralelo. As amostras são transferidas não para os canisters como no método TO15, elas são transferidas para bags de Tedlar. Essas bags têm de 5 a 6 litros de capacidade, elas têm, esses sacos de Tedlar, elas têm uma válvula de aço inox. Então, são coletadas as amostras de cada uma das fases e são feitas duas injeções. Uma injeção em um equipamento, o qual tem uma coluna cromatográfica apropriada para análise
dos hidrocarbonetos desde carbono 5 a carbono 12 y posteriormente ellos son identificados y cuantificados con un detector FIDE o un detector por espectrometría de masas. En general, este método recomienda utilizar el detector FIDE y a otra fracción da amostra tiene una columna apropiada para analizar los hidrocarbonetos más leves, de carbono 2 a carbono 4, y también detectado por FIDE. Este método é certamente muito efetivo, mas ele tem alguns problemas. O primeiro problema é que precisa dois equipamentos, e cada um destes equipamentos é extremadamente caro. O segundo problema é que, pelo menos no caso da coluna, para a determinação dos compostos mais leves, é necessário utilizar criogenia para começar a corrida cromatográfica abaixo de 0 graus centígrados. Isso também é uma dificuldade, até porque encarece o processo. O terceiro problema é que utiliza bags de Tedlar para fazer a coleta. E este tipo de bags, em geral, apresenta problemas de contaminação. Por quê? Porque um canister pode ser limpo até menos de 1 ppb. Em geral, se considera limpo um canister quando suas concentrações são de 0,2 microgramas por metro cúbico aproximadamente. Ou seja, vamos estar sempre na ordem de 0,1, 0,2 partes por bilhão. Já conforme as especificações das bags de Tedlar, as especificações dos próprios vendedores, o nível de impurezas delas é de aproximadamente ppbs, são ordem de ppbs. Então, o que acontece? A amostra, se estiver bastante diluída, irá ter concentrações semelhantes às concentrações das impurezas da bag de Tedlar. Pior do que isso, a superfície dela não é tão inerte como a superfície de um canister. Então, as amostras coletadas nessas bags de Tedlar têm que ser analisadas imediatamente, em um período, no possível, menor de 24 horas. E como elas são transparentes, têm que ser protegidas da luz, porque de outro jeito a amostra pode reagir. Problema que não existe com os canisters, porque eles não são transparentes e porque as amostras, segundo estudos que nós já temos realizado, podem ser conservadas até por uma semana dentro do canister. E claro que isso não é o mais recomendado, mas é uma possibilidade. Bem, no caso que a gente decida modificar esse método e usar canister, então seriam utilizados estes botijões de aço inox. Eles são eletropolidos por dentro e, além disso, tem uma camada inerte. Eles têm válvulas que suportam vácuo e suportam mais de 1 atm de pressão. E eles são limpos em uma máquina que realiza o seguinte. A máquina, primeiramente, faz vácuo com os canisters aquecidos a 120 graus centígrados. Posteriormente, é entrado hélio ultrapuro nos canisters e, novamente, feito vácuo. Esse processo se repete várias vezes até que o canister está suficientemente limpo. Vejam que esse processo não pode ser feito com uma bag de teflon, porque elas não estão desenhadas para ser feito autovácuo nelas. Dessa forma, então, as amostras podem ser coletadas. Aqui estão as bags de teflon do laboratório de ensaios veiculares. Essas bags, através de uma tubulação, entram aqui e então
Através dessa mesma tubulação, do lado de dentro da máquina, nós fazemos uma conexão para o canister. Com uma pequena bombinha de vácuo, são limpas todas as tubulações e purgadas com o próprio gás que está dentro dos sacos de teflon, e só aí é aberto o canister que se encontra com alto vácuo é introduzida a amostra. Posteriormente, então, essas amostras são levadas ao laboratório. No caso mais simples, é necessário ou utilizar dois equipamentos ou trocar a coluna do equipamento. E nesse primeiro caso, então, utilizando uma coluna DB624 ou outra semelhante, é possível analisar os compostos a partir de carbono 4 até carbono 12, começando a corrida em 25 graus centígrados. O trapeamento pode ser feito a 10 graus centígrados ou menos que essa temperatura e resulta suficientemente efetivo. Para analisar os compostos de carbono 2 a carbono 4, ou pelo menos carbono 2 e carbono 3, é necessário utilizar outra coluna do tipo Poraplot. Essa coluna pode ser utilizada a partir de 25 a 27 graus, ou seja, não é necessário utilizar criogenia. E apenas é necessário utilizar uma trape a frio, uma armadilha que seja apropriada especificamente para compostos de carbono 2. Esta armadilha utilizada aqui pode ser esta ou pode ser outra mais simples e mais barata que trapeia a partir de etano. Esta armadilha não é apropriada para trapear o C2H4 e o C2H2. Então, não só é preciso trocar a coluna cromatográfica, como também trocar a armadilha. Ou, eventualmente, esta armadilha mais eficiente pode ser já utilizada com esta coluna. Seja como for, então, esse análise terá que ser feito da seguinte forma: utilizando a coluna DB, será possível analisar os compostos de carbono 4 a carbono 12. E, posteriormente, trocando a coluna no mesmo equipamento, poderemos analisar os compostos carbono 2, carbono 3, ou desde carbono 2 a carbono 4, sem usar criogenia. Isso já é uma coisa muito boa, mas tem a grande dificuldade que é preciso trocar de coluna se não for possível ter dois equipamentos. De uma forma mais detalhada, a transferência da amostra, a diferença de amostras ambientais, tem que ser feita através de uma coluna que contém um polímero que pode absorver a umidade e os compostos solúveis em água. Então, absorve metanol e a água. Esse procedimento é necessário porque a amostra veicular traz muita umidade que prejudica grandemente a análise cromatográfica. Posteriormente, então, a amostra vai passar pela unidade amostradora. Vejam que nesta fotografia é mostrada a conexão do canister à unidade amostradora. Aqui do lado estão estas conexões. Então, a amostra vai ir para a unidade amostradora, onde vai ser medido seu volume e vai passar pelo dessecador, que é um Nafion Dryer. Posteriormente, a amostra vai passar para a segunda unidade, que é a unidade de termodessorção, onde os compostos orgânicos, os hidrocarbonetos, serão retidos nesta pequena trape. Ela é realmente muito pequena, tem aproximadamente 10 centímetros de comprimento, aproximadamente 1 milímetro de diâmetro, e dentro ela tem compostos que conseguem absorver
os hidrocarbonetos. Os compostos vão ser retidos aqui e, posteriormente, dissolvidos a 300 graus e analisados no cromatógrafo. No caso da utilização de um espectrômetro de massas, se obtém um cromatograma deste tipo, este é apenas um pedacinho dele, mostrando um dos compostos mais importantes, que é o tolueno. E utilizando o espectrômetro de massas, é possível confirmar a identificação de cada um dos picos através de seu espectro e, inclusive, observar o sinal para cada um dos picos. Por exemplo, no caso do tolueno, é o íon 91, e aqui estaria o sinal do íon 91. Ou seja, o espectrômetro de massas atua também como uma segunda etapa de separação, porque permite distinguir compostos que estão superpostos no cromatograma, que não é o caso aqui, e serem analisados através desses íons característicos. No caso desta técnica, é muito importante realizar a conferência da curva analítica diariamente. E para isso é utilizado um padrão certificado pela NIST que contém os 57 compostos mais importantes no que se refere à formação de ozônio. Aqui tem um cromatograma desses 57 componentes. Outros componentes poderão ser identificados através do espectrômetro de massas, mas sua determinação terá que ser feita em uma forma aproximada, por semelhança com outros compostos, porque não teremos ele no padrão para fazer a curva analítica. Qual é a limitação desse método que mostramos? Como foi falado, a principal limitação é ou eu tenho 2 cromatógrafos, que é extremamente caro, ou eu troco coluna. 2 cromatógrafos é um problema muito grave, porque um cromatógrafo como este, que está sendo mostrado aqui, custa da ordem de $200 mil. Então, é um investimento muito grande para um laboratório brasileiro. Trocar a coluna também é um problema muito grande, porque utilizando um espectrômetro de massas, eu teria que quebrar o vácuo cada vez que eu troco a coluna. Isso é muito desconfortável, porque cada vez que eu quebro o vácuo, novamente eu teria que religar o espectrômetro de massas e esperar a estabilização do equipamento. Fora de que cada vez que tiro a coluna, vou perdendo um pedacinho dela. Então, esse problema tem que ser resolvido de alguma forma. Como podemos resolver esse problema? Não utilizando 2 equipamentos. Bem, como eu já falei, o método da CARB envolve 2 equipamentos em paralelo, cada um com uma coluna diferente, cada um com um detector diferente e com criogenia. O método que está sendo implementado no Laboratório de Química Atmosférica do Instituto de Química faz uma proposta diferente. Propõe utilizar um único equipamento, então é feita apenas uma injeção, as amostras passam pela primeira coluna, que no caso é a coluna DB, e no caso dos compostos mais leves, a válvula envia os compostos após a passagem pela coluna 1, envia para uma coluna 2, a coluna de Poraplot, que ela vai completar a separação dos compostos. E aí, essa fração do cromatograma vai para o detector FIDE. Uma vez que saíram os compostos de interesse, por exemplo, de carbono 2 a carbono 3 ou de carbono 2 até carbono 4, a válvula é trocada de posição e o restante dos compostos passam diretamente para o espectrômetro de massas para a sua quantificação. Então, o equipamento continua sendo o mesmo mostrado inicialmente com as seguintes diferenças. Ele tem 2 detectores de espectrômetro de massas e um detector FIDE, que é algo muito pequeno, está aqui em cima,
e ela tem uma válvula que permite a passagem por apenas uma coluna ou por duas colunas. Todo o demais é o mesmo. É feita a transferência da amostra, como já comentamos, através dos canais de entrada para a unidade amostradora, passando pelo Nafion Dryer, e é retida a amostra em uma trape, agora tomando cuidado que ela tem que permitir reter os compostos a partir do carbono, de todos os compostos de carbono 2, e passará por duas colunas, a coluna DB e a coluna plot. A válvula funciona em duas posições. Na posição off, então a válvula vai permitir que a amostra que entrou pelo injetor passe pela coluna 1 e passe diretamente para o detector, no caso, o espectrômetro de massas. Então, entra aqui pelo injetor, passa pela coluna DB624 e vai diretamente ao primeiro detector, que seria o espectrômetro de massas. Na posição ON, a amostra vai passar pelas duas colunas. Entra pelo injetor, passa pela coluna 1, passa pela coluna 2 e depois vai para o feed. Então, na verdade, a corrida se inicia com a válvula na posição ON, passando a amostra pela coluna 1 e a primeira parte da amostra passa pela coluna 2 e vai para o feed para analisar os compostos mais leves, de carbono 2 até carbono 3 ou carbono 4, e posteriormente a válvula é passada para a posição off e então passa diretamente da coluna 1 para o detector 1. Dessa forma, então, é obtido o seguinte: dois cromatogramas. Um cromatograma da coluna 1, da coluna DB624, e um cromatograma da coluna plot. Vejam que aqui no cromatograma do espectrômetro de massas, esta parte não observamos nada, porque esta é a parte do cromatograma da amostra que passou da coluna 1 para a coluna 2. Essa parte está onde? Está aqui, onde aqui observamos o eteno, acetileno, etano e os compostos de carbono 3, propano e propeno. Vejam aqui um pedacinho, este pedaço apenas do cromatograma é obtido no espectrômetro de massas com altíssima qualidade. Aqui estão mostrados alguns compostos: 2,3,4,3-metilpentano, 2-metilpentano, 3-metileptano, tolueno e N-octano. Vou mostrar agora alguns exemplos de resultados obtidos. Estes aqui publicados nesse artigo muito recente, do ano 2021, que é parte da tese de doutorado de Bruno Siciliano, são ensaios com etanol, etanol puro. E está mostrado para dois veículos, as emissões de cada uma das fases, da fase 1, da fase 2, da fase 3, e as emissões ponderadas, ou seja, a média ponderada para todo o ensaio veicular. Então, observemos para um dos veículos que a fase 1 tem emissões maiores que a fase 2 e que a fase 3, mas que a fase 3 tem emissões um pouquinho maiores que a fase 2, ou seja, o veículo emite mais na partida frio, depois seria na partida a quente, e quando emite menos é quando já está no regime estabilizado. E isso acontece para os dois veículos.
Observamos también que este vehículo es más antiguo que este, y entonces este vehículo que es más nuevo emite para la misma fase de funcionamiento, emite menos, que eso que ya falamos antes, ¿cierto? Que vehículos más nuevos emiten menos. Y observen también que de cualquier forma, para los dos vehículos y para cualquier fase ou para o caso dos valores ponderados, o composto que é emitido em maior quantidade é o C2H4, o eteno, que é coincidentemente o composto mais reativo. En este otro resultado, que fue obtenido por Bruno Siciliano en su disertación de mestrado, son mostrados resultados para vehículos movidos con gasolina E22, o sea, gasolina con 22% de etanol. Y aquí está mostrada a contribuição média dos compostos para fase 1, fase 2 e fase 3. Vejam que no caso da gasolina, em geral, os compostos emitidos em maior proporção para a fase 1 são os que estão mostrados nesta cor aqui, ou seja, são os compostos aromáticos. Aqui, aqui e aqui. Estes são veículos da fase Procomb L4, Procomb L5 e Procomb L6. Quando passamos para a fase 2, ou seja, com o veículo já quente, estabilizado, e também é maior a emissão de compostos aromáticos, mas a mudança é diferente para veículos mais velhos que para veículos mais novos. Procomb L6 é a fase atual. E, finalmente, na partida a quente, muda totalmente e para o Procomb L4 e Procomb L5, os compostos emitidos em maior proporção são os alcanos. Já para o veículo mais novo, são parecidos, mas ligeiramente superior à emissão de compostos aromáticos. De qualquer forma, aqui está mostrado a legislação para fases L4, L5 e L6, e se observa que os três veículos emitem muito menos que o valor máximo permitido pela legislação. Inclusive, o veículo L4 emite menos que o valor indicado para os veículos L5 e L6. Ou seja, todos esses veículos testados estão em um acordo com as normas Procomb. Que podemos falar sobre as vantagens desse método proposto de utilizar uma válvula para poder fazer uma única injeção sem criogenia e utilizar um único equipamento. É um método aparentemente muito adequado, porque permite determinar todos os compostos sem criogenia com uma única injeção. No caso da faixa carbono 4, carbono 12, que é a mais complicada, essa está aqui, o espectrômetro de massas ainda atua como uma segunda fase de separação, ajudando a determinar os isômeros. E esses métodos poderiam ser utilizados para caracterizar amostras ambientais e emissões veiculares, especialmente no caso de veículos flex. Além disso, é preciso determinar os compostos carbonílicos, especialmente formaldeído e acetaldeído. Isso se faz coletando amostras tanto do ar como das fases 1, fase 2 e fase 3. Essa coleta é realizada usando o método de impingers. Os compostos são analisados conforme o método TO11A da EPA, Agência Militar dos Estados Unidos, mas no lugar de ser coletados com cartuchos absorvedores, são coletados nesses frascos lavadores que nós chamamos de impingers.
a emissão ou o ar de diluição são borbulhados através de uma solução de nitrofenilhidracina e então os compostos carbonílicos são derivatizados para as respectivas hidrazonas, através desta reação, e essas hidrazonas são analisadas por cromatografia líquida de alta resolução, conforme é indicado no método T11A da EPA. Bem, que é o que podemos falar respeito da cinética, respeito do potencial formador de ozônio desses compostos, tanto os hidrocarbonetos como os compostos oxigenados. Existem diferentes escalas de reatividade. Essas escalas foram determinadas fazendo ensaios em câmaras de reação, envolvendo centenas de compostos orgânicos voláteis, entre eles e principalmente os hidrocarbonetos. Essas escalas de reatividade foram calculadas para diferentes regiões desta figura. Esta figura mostra as isopletas de ozônio, que são curvas de igual concentração máxima de ozônio para diferentes valores de concentração de óxidos de nitrogênio e de compostos orgânicos voláteis. Existem 3 escalas usadas comumente para calcular reatividade. Uma delas é a escala MIR, a outra escala é a MOIR e a terceira escala é a EBIR. Elas correspondem a regiões diferentes dentro desta figura. A escala MIR é a mais adequada para um ambiente urbano no centro da cidade, onde tem uma grande concentração de veículos automotores e, então, em geral, as concentrações de óxidos de nitrogênio são muito altas. Então, corresponde a esta região da figura. Essa é uma região muito complexa na figura, porque se estamos, por exemplo, neste ponto aqui, e nós decidimos tomar alguma medida de melhoria da qualidade do ar e decidimos, então, de aqui diminuir as concentrações de óxidos de nitrogênio. Acontece que, à medida que as concentrações de óxidos de nitrogênio diminuem, as concentrações de ozônio aumentam, passando do azul para o verde. Estando aqui, a única forma de diminuir as concentrações de ozônio é diminuir as concentrações de compostos orgânicos voláteis, então diminuir as emissões de hidrocarbonetos dos veículos, ou utilizar um combustível que emita hidrocarbonetos menos reativos. A escala MOIR corresponde a esta região intermediária. No Rio de Janeiro corresponderia a um bairro como a Tijuca, que tem bastantes emissões veiculares, mas não chegando à quantidade da região do centro. E a escala EBIR corresponde aproximadamente a esta região na figura, que no Rio de Janeiro corresponderia a áreas como a Zona Norte, Irajá, Bangu, por exemplo, que são regiões que recebem emissões veiculares e também emissões industriais. No caso do cálculo para avaliar a reatividade dos diferentes combustíveis e os diferentes veículos, se utiliza a escala MIR, que é a que dá as condições mais extremas. Então, todos os cálculos são feitos nessa escala conforme as normas. Então, como se calcula a reatividade? A reatividade de cada composto I é calculada multiplicando o coeficiente MIR, que é um valor tabelado, que foi calculado naqueles ensaios nas câmaras de reação, utilizando ar ambiente, ou misturas determinadas de hidrocarbonetos, ou esse hidrocarboneto em particular. Então, esse
coeficiente é multiplicado pela concentração desse composto. Então, a reatividade do composto I é o MIR do composto I vezes a concentração do composto I. E essa é uma reatividade mecanística, ou seja, depende do mecanismo tudo de reação. Sendo que, como falamos, o coeficiente MIR é um valor tabelado e foram calculados pelo professor Carter e seu grupo de pesquisa, e se encontram na literatura e na internet, e as concentrações têm que ser determinadas em cada experimento. Então, é preciso saber qual é o composto e qual é sua concentração. Posteriormente, então, é possível calcular o potencial formador de ozônio de uma dada mistura, fazendo a soma de todas as reatividades individuais, ou seja, de cada MIR vezes cada concentração. E, finalmente, é possível calcular um coeficiente MIR ponderado para uma dada mistura, que é o potencial formador de ozônio, este aqui, dividido a somatória de todas as concentrações. Então, o potencial formador de ozônio depende de qual é o combustível e de qual é o veículo. O MIR depende de ambos, mas depende muito mais de qual é o combustível, de qual é o veículo. Quase todos os coeficientes MIR são da mesma ordem de grandeza para um dado combustível, independentemente de quais sejam os veículos com os quais for feita a determinação. Seu potencial formador de ozônio depende de ambos, o veículo e o combustível. Como um exemplo, é para os veículos movidos a etanol, no mesmo artigo que já falamos, né, que corresponde à tese de doutorado do Bruno Siciliano, aqui estão calculadas as emissões, o potencial formador de ozônio e o MIR ponderado para dois veículos, um da fase L4 e outro da fase L6. E então, é observado aqui que o potencial formador de ozônio do veículo mais novo é claramente menor que o potencial formador de ozônio do veículo mais antigo, certo? Para o L4 é 0,085 gramas de ozônio por cada quilômetro percorrido pelo veículo. E para o veículo L6, mais novo, é 0,015 gramas de ozônio por quilômetro percorrido. Porém, o MIR total ponderado é semelhante para os dois veículos, essa diferença está dentro da incerteza dos resultados, porque resulta de dividir o potencial formador de ozônio pela emissão total. Observemos aqui que estão reportados os MIR individuais para cada um dos compostos. 0,31 para o etano, 9 para o etileno e 0,95 para o acetileno. Então, claramente, o composto mais reativo é o etileno e é o que mais pesa neste cálculo das duas últimas colunas. E, finalmente, vamos ver um resultado para veículo movido a gasolina, o potencial formador de ozônio médio, utilizando gasolina para os três veículos das três fases. E se observa que, usando gasolina, quem mais contribui para o potencial formador de ozônio, novamente, são os compostos aromáticos, que estão mostrados aqui. Então, existe uma contribuição dos alcenos, que está aqui 17%, 13%, 7%, mesmo que a emissão de alcenos é baixa, mas a principal contribuição é a dos aromáticos. Os alcanos são os compostos mais abundantes, mas que mais contribuem para formar ozônio são os aromáticos. Bem, finalmente, o MIR específico foi calculado para os testes usando gasolina para os três veículos,
L4, L5 e L6. Deve-se notar que este MIR foi calculado para o hidrocarboneto desde carbono 4 a carbono 12. E é a ordem de 3 aproximadamente. Estes dois ensaios são de literatura e os MIR foram calculados desde carbono 2 até carbono 12. A diferença de aqui é que está faltando os compostos de carbono 2 e de carbono 3. O valor calculado por Graner foi um pouco maior e pode ser exatamente porque está faltando a contribuição aí nestes resultados aqui do carbono 2 e carbono 3, já que estes experimentos todos foram feitos usando apenas a coluna de B. Então, dessa forma, nós temos mostrado alguns exemplos de como são especiados os hidrocarbonetos nas emissões veiculares e como esses valores de concentração podem ser utilizados para os dois parâmetros mais importantes desde o ponto de vista cinético, que são a formação de ozônio e o cálculo do coeficiente MIR para cada combustível e para cada veículo.